Hoje nós vamos receber como nossa palestrante a Ângela Moraes, que a maioria de nós já conhece. A Ângela é frequentadora, trabalhadora dessa casa, palestrante nesta em várias casas, estudiosa, escritora e também vivenciadora da doutrina espírita. Então, ela nos traz uma palestra muito interessante hoje, sobre tormentos voluntários. Então vamos nos preparar para ouvir o que a Ângela nos trouxe, fazendo uma prece, hein? Procurando tranquilizar os nossos pensamentos, nos sentindo muito presentes nesse momento. Sentindo a presença de Deus, nosso Pai, de Jesus. E com essas bênçãos, nos preparar para esse momento especial, para o aprendizado, para a reflexão, para a paz em nossos corações. Mestre Jesus, ilumina todos nós nesse momento, mas principalmente agora a palestrante que nos traz um estudo tão belo. Que todos nós sejamos muito felizes nessa noite. E em teu nome, iniciamos a nossa atividade. Que assim seja. Então passamos para a Ângela, para que ela comece a palestra. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso mestre querido, esteja conosco no nosso coração nesta noite e sempre. Vivenciadora da doutrina foi muito, né? A gente tenta vivenciar a cada dia, mas para levar o título leva um tempo ainda. Mas o fato de tentar já está muito bom, né? E assim vamos indo. Vamos falar um pouquinho na noite de hoje sobre o tema tormentos voluntários. O que seria isso? São aquelas dores que nós escolhemos ter. São aquelas dores que a gente acabou plantando para nós. Não é só quando a gente exagera, né? E sofre assim um pouquinho além do que, né, seria o natural. Não é só isso. São aquelas que a gente planta também, né? Em que momento isso acontece? É um assunto muito vasto e, logicamente, que a gente não vai explorar tudo, né? Não tem como explorar tudo. Mas, pelo menos, alguma reflexão a gente leva para casa na noite de hoje para entender como é que nós estamos construindo a nossa felicidade ou os tormentos que a gente acaba passando na vida. Ok? Está muito claro para vocês? Dá para enxergar? Vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o mentor Fenelon nos diz o seguinte: em vez do homem buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, então vamos guardar isso aqui no stand-by na nossa mente, buscaremos paz. Precisamos de paz, ok? Objetivo, paz. O homem procura com avidez tudo o que possa agitá-lo ou perturbá-lo. E, coisa curiosa, achei bonitinho ele colocar assim no texto, né? Coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos, que só a ele caberia evitar. Então eu fiquei pensando sobre esse trecho. Eu falei, tudo bem, a gente faz uma tempestadezinha num copo d'água aqui ou ali, né? Tem dia que a gente está um pouco mais assim, sensível, né? Exagera um pouco na reação. Mas plantar de propósito, né? Como é que será que é isso? Isso eu não me dou conta que faço na maior parte das vezes, né? Como é que eu posso me dar conta disso, então? Neste momento eu estou plantando uma dor, ou neste momento eu estou plantando a paz dentro de mim. Como? Que tormentos são esses? Nós temos que tomar posse, definitivamente, das nossas escolhas. Fazemos escolhas todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos, é bem forte, mas é uma realidade. Fizemos muitas escolhas no passado, fazemos escolhas hoje.
E estes tormentos que hoje chegam para nós, provavelmente vieram de erros que cometemos no passado, ou de erros que ainda cometemos no presente e no futuro. Os do passado traz uma carga de culpa dentro de nós e exige uma reparação para que tenhamos paz, para zerar a conta. E hoje continuamos a fazer escolhas, baseado em que valores? Quais emoções permitimos que coloque as nossas atitudes em relação aos outros? Que emoções permitimos vivenciar no nosso dia a dia? Bem, erro é uma palavra relativa muitas vezes para nós. Como assim? Para uma sociedade algo é errado, para outra é certa? Então, da onde vem o conceito de erro? Para que a gente, né, tenha toda essa carga para resgatar. E eis que lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta aos mentores: onde estão gravadas as leis de Deus? Justamente para ele saber isso, para saber se eu estou transgredindo, se eu estou em erro em relação a uma lei de Deus. Eu preciso saber que lei é essa. São aquelas das Escrituras, será? As Escrituras que foram mexidas pelo homem tantas e tantas vezes? Como é que eu vou saber exatamente? E os mentores muito sucintos, né? Na consciência. É ali, lá na nossa consciência, que as leis de Deus estão gravadas. Quando a gente transgride essa lei, a gente sabe. E aí, eu pergunto, que leis são essas? Vamos resumir em uma lei, para ficar mais fácil o entendimento? Vamos resumir na lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que é toda a lei, todos os profetas estão inseridos nesse contexto, nos disse Jesus. Então vamos trabalhar com a lei de amor, que é a mais próxima também de nós. Nós precisamos dela, nós exercemos o tempo todo nos nossos relacionamentos. E talvez seja aquela que a gente mais erre. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho naqueles erros do pretérito. Como que funciona isso? Bem, infringimos a lei de amor em algum momento, que pode ter sido ontem, pode ter sido nesta vida, alguns anos atrás, pode ter sido em encarnações anteriores. Mas em algum momento, nós transgredimos esta lei de amor. Como, por exemplo, aquele amor que nós devíamos a um filho que nós abandonamos. Ou a pessoas da nossa convivência, a quem oprimimos duramente. Enfim, de diversas maneiras transgredimos a lei de amor com determinadas pessoas. E aí, como é que funciona a coisa? Eu preciso reparar, senão não terei paz. Ok? É um mecanismo próprio dentro da nossa consciência. Aí a vida misericordiosa nos traz aquelas pessoas, situações, de volta na minha vivência, para que eu tenha a oportunidade de reparar. É assim, Fia, você não foi bem na prova, vai de novo. Aí a gente vai lá, tira uma nota baixa, não, estuda mais um pouco e faz de novo. E de novo. E quanto mais a gente vai passando por essas situações de dor, a gente pensa assim, meu Deus, por que a situação está sendo repetida? Porque nós precisamos aprender algo. Como que esse processo acontece dentro de nós? Quando a gente toma consciência do nosso erro, vem aquela sensação de culpa, para indivíduos psicologicamente saudáveis, né? O psicopata não percebe a culpa. Então, não é desse que nós estamos falando. É a gente que não tem desculpa e a gente, né, percebe que errou de alguma maneira. Que pisou na bola, que tratou mal, que deveria ter sido mais atencioso, que deveria ter tido tempo para as coisas importantes, que não deveria ter prometido mais do que poderia entregar. Enfim, nós sabemos
aonde nós escorregamos. Aí vem a culpa. E uma vez que dói a consciência pela culpa, naturalmente vem um passo seguinte, que é o remorso. É quando a gente pensa, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Não é? Não foi legal. Não foi uma atitude que respeite a lei de amor. Então, próximo passo, vou reparar. E reparar dá trabalho. Mas uma vez reparando, acontece o aprendizado. Esse processo é dolorido, não é fácil. Então, quando a gente consegue chegar lá no momento de ter ressarcido aquele a quem prejudicamos e dar aquela sensação de paz que finalmente buscávamos, a gente pensa assim, eu não vou fazer isso de novo. Eu não vou abandonar de novo aqueles a quem Deus me confiou. Eu não vou mais agir desta maneira ou daquela, porque eu preciso respeitar os seres humanos que convivem comigo. E aí o aprendizado acontecendo, aquelas situações, problemas, param de vir. E vem de outras maneiras para que a gente aprenda outras coisas. Mas naquele ponto específico, pelo menos, é assunto encerrado, capítulo, virado. Mas a gente é tão pródigo em atrapalhar o funcionamento das leis da vida, que muitas vezes o ser humano, por conta das nossas imperfeições morais, a gente trava o processo. Como? Aceitamos o erro, percebemos o erro e vem aquela sensação de culpa. Ao invés do indivíduo dar sequência neste processo, ele estanca nesse ponto. Quem conhece, quem trabalha com reunião mediúnica, sabe como muitas vezes os irmãos ficam séculos parados neste ponto. Nós trazemos culpas por séculos, talvez, dentro de nós. Quem faz isso com a gente? O nosso orgulho. Ele breca o processo porque, num primeiro momento, ele não aceita. Ele vai falar assim, peraí, eu não errei. E ele vai dar N argumentos para isso, porque ele vai usar a intelectualidade, a razão, a racionalidade. Não, eu abandonei porque eu tinha que trabalhar. Não, eu não dei a atenção devida porque tinha coisas mais importantes a fazer. Enfim, nós somos pródigos em arrumar desculpa. Mas chega uma hora, até porque, veja bem, por que a gente não aceita a culpa, muitas vezes? Lá dentro ela está doendo, mas a gente não admite. Porque a gente acha, ou a gente acha que deveria ser perfeito já. Nós espíritas temos isso, uma pressa pela perfeição, que às vezes não estamos realmente preparados, é um passo de cada vez. E a cobrança acaba sendo muito alta que a gente faz em cima de nós. E aí, quando a gente erra, a gente fala, não, peraí, eu tenho que ser perfeito, ou eu sou perfeito. E a gente aí começa a derrapar neste ciclo, talvez, sabe-se lá por quantos anos. E o problema está resolvido? Não. A vida vai continuar trazendo pessoas difíceis, o familiar que precisa de ajuda, de atenção, as necessidades financeiras para que a gente aprenda diferentes valores, enfim. As situações continuam aprendendo e eu continuo parado. O orgulho é tão danado que ele acha um caminho. Quando não tem jeito da pessoa fugir dessa ideia de que não foi, de que não teve realmente responsabilidade, e ela aceita efetivamente, muitas vezes faz com que a pessoa entre num processo de autopunição. Ela fala assim, eu deveria ser perfeita, como não fui, eu tenho que sofrer. Eis aí um pensamento que vem de uma interpretação muito equivocada daquela fala do Cristo, bem-aventurados os aflitos. Muito mal interpretada,
E por séculos e séculos nós trazemos até essa ideia de que o sofrimento anularia a culpa. Mas ele não faz isso, porque a única coisa que anula a culpa é ela ir até o processo de reparação. E aí a pessoa, entrando em autopunição, ela não se permite divertir-se. Ela não se permite descansar. Ela começa um processo exagerado de trabalho, por exemplo. Ela não aceita dádivas. O que são as dádivas? As ajudas que a vida nos manda. Nós nunca ficamos sem amigos que vêm nos socorrer, familiares e até desconhecidos na hora da necessidade. Fura um pneu na rua para você ver. Se não para um, para outro. Né? Vamos lá ajudar. Sempre a vida ajuda. Mas o orgulhoso fala, não preciso. Porque lá dentro tem uma culpa que diz para ele assim, você tem que arcar com isso sozinho. Você tem que sofrer. Foi pouco para você. Olha que improdutivo, né? Na psicologia, existe até um complexo chamado complexo de Atlas. Atlas é um deus da mitologia grega, que foi condenado a carregar o mundo nas costas. Ele foi condenado por uma briga dele lá com Zeus. E aí eles colocaram, inclusive até o nosso Atlas geográfico, né, chama Atlas, porque ele segura o mundo. O que é o complexo de Atlas? É aquela pessoa que tem uma preocupação excessiva com os problemas. Né? Se ela não tem problema imediato para resolver no cotidiano dela, ela vai socorrer o amigo, a irmã, o cunhado, a sogra. Ela vai socorrer todo mundo. E o dia dela é um corre-corre para cima e para baixo, buscando resolver os problemas do mundo. Ah, mas é errado isso? Porque, afinal, ela está sendo solidária, né, com os outros. Não, ser solidário com os outros é o que nós desejamos. O que não pode? Esquecer de si mesmo. Isso não pode ser uma fuga. Ela não pode afundar-se no trabalho ou cuidando do problema dos outros. E os mesmos conflitos que ela tinha continuam lá dentro. As mesmas reparações que ela precisa fazer ainda estão latentes. A mudança dela ainda não aconteceu. E ela vai ficar tão estressada com essa rotina que o seu corpo vai ficar exaurido. E vai refletir isso, né, em doenças variadas, em energia muito baixa. E, gente, com cansaço. Olha, a gente, quando tá bem, já é difícil lidar com situações de conflito, né? Mas quando a gente está com serenidade, é tudo muito melhor. Agora, quando a gente está cansado, isso aqui é motivo para estourar. Então, o que acontece? A pessoa está exausta, ela reforça, às vezes, o comportamento que a afasta das pessoas. Resolveu? Não, não resolveu. Joana de Ângeles nos diz, passamos a nos punir durante toda a nossa vida, submetendo-nos aos estados de depressão, muitas vezes submetendo-nos, nós fazemos isso com a gente, ao estado de depressão, de angústia, enfermidade, penitência e uma gama de sofrimentos. Sofrimentos voluntários. Por quê? Em algum momento, nós podemos tomar consciência dessa nossa postura e pensar, preciso mudar. Posso mudar. Devo mudar. Que isso vai ser bom para mim. Ok? Vamos lá. Vamos dar um outro exemplo de erro pretérito. Vamos lá. Infringimos a lei. A vida nos traz a oportunidade de reparação, nos traz os desafios. A gente tem a percepção do erro. Lá dentro, o nosso não devia ter feito, né? O remorso está latente. Porém, o que acontece? A pessoa para neste ponto, ela chega a ter esta visão de que ela não devia ter feito isso. Mas ela não dá um passo à frente, que é a reparação.
Porque a reparação é trabalhosa. Para a gente implodir um prédio, né, que a gente vê lá na engenharia, né, a bomba dura quanto tempo lá? Sei lá, segundos, vai tudo para o chão. E para construir? Demora. Para a gente construir a confiança com alguém, demora e exige ações nossas todos os dias de forma sólida e consistente. Você não pode escorregar um momento, porque você escorregou, a confiança vai embora. E aí, para conquistar de novo, é difícil. Bem, quem que breca o processo? E aí o aprendizado fica lá esperando. A preguiça. Essa é a fala de Joana de Ângeles para nós. Nós temos preguiça mental. Eu leio, né, estudo um pouquinho de Joana e falo, nossa, eu saio com a orelha doendo. Né? Falei, gente, como a gente toma puxão de orelha todos os dias. Mas vamos enfrentar isso. A preguiça mental breca o nosso processo de aprendizado e de busca da nossa paz. Como a gente se joga numa situação de autopiedade? Por quê? Eu tenho que consertar isso, eu tenho que provar para os outros que eu sou confiável, eu tenho que devolver, eu abandonei antes, agora eu vou ter que cuidar, eu vou ter que parar minhas coisas, exige uma dedicação extra. Não, coitado de mim, eu já sofro tanto, eu já faço tanta coisa, a vida já é tão difícil para mim. E assim a pessoa se enche de argumentos para provar para os outros que ela é uma necessitada, muito mais do que qualquer outro. E aí vem aquela baixa autoestima, né? O que é autoestima? É o julgamento que nós fazemos sobre nós mesmos. Não é o quanto a gente se gosta, tá? É como a gente se avalia. Então a pessoa diz assim, eu sou burra mesmo, eu não dou conta disso daí. Você tentou? Não, não tentei. É igual meu filho com a matemática. Eu não vou conseguir. Falei, tenta. Não, nem vou tentar. Tenta sim, porque você está com preguiça de tentar. Está se julgando burro para não se dar ao trabalho. E a gente faz isso o tempo todo. Eu sou incapaz de perdoar. Por quê? Não, eu sou ruim mesmo. Não, você não está tentando. A pessoa não quer entrar em contato com as suas dores. E assim fazemos por diversas maneiras, né? Ou então pessimismo, nada dá certo para mim mesmo. Ela vai se consolando na situação do pessimismo para justificar que ela é uma coitada. E que a vida é muito dura para ela, talvez mais dura para ela do que para todo mundo. Né? Hipocondria, né? É uma delícia, não é? Quando a gente fica doente, todo mundo vem dar atenção. É um problema isso. Reclamação, lógico. Quanto mais eu reclamo, mais eu tento mostrar para os de fora que eu realmente sou uma desafortunada na vida. E que o mundo é que precisa cuidar de mim, e não eu cuidar. Eu não preciso dar amor, eu preciso receber. É uma maneira de mascarar a preguiça de fazer o que tem que ser feito. Mas a vida continua trazendo a dor. Aquela pessoa a qual magoamos, ou abandonamos, ou ferimos, oprimimos, etc., ela vai estar novamente no nosso percurso, para que a gente ofereça a ela o amor que nós devemos. E a pessoa, quando entra em autopiedade, não vai fazer isso, porque isso dá trabalho. Mas ela vai ficar estacionada no processo. E as situações de dor continuam vindo, e ainda por cima a vida dela vai ser miseravelmente ruim. Porque ela abandonou todo o olhar para o que há de bom na vida. Que escolha terrível é essa? Vamos lá. A autopiedade expressa insegurança emocional, propiciadora de preguiça mental, que prefere receber e nunca ofertar. Demonstra carência, como se encontrasse em atitude de abandono, relegado pela vida ao sofrimento imerecido e injustificado. Joana de Ângeles mostrando para a gente que é a preguiça mental que nos coloca na situação de autopiedade. Quando eu li isso, eu já parei e pensei, né? Porque assim, ninguém é só uma coisa, só outra, né?
Tem dia que a gente está mais uma, tem dia que a gente está mais a outra, né? Então eu falei assim, nossa, as minhas preguiças aí, né? A gente tem que enxergar. Bem, é possível escolher um caminho mais curto para essa trajetória, né? Para não passar por todo esse processo de forma mais dolorida? Eu tenho lá a minha dívida com o outro, a dívida de amor. A vida vai me oferecer oportunidade de ressarcimento. E eu preciso disso para ficar em paz. Mas o caminho pode ser mais curto? Pode. Vamos lá. Se não for mais curto, pelo menos vamos deixar ele correr, né? Sem ter as imperfeições morais atrapalhando. Isso já ajuda muito. Por exemplo, aceitei o erro, que o erro faz parte do aprendizado, certo? Está dentro do processo. Eu tinha um chefe que falava assim, apanhando e aprendendo, necessariamente nessa ordem. Aí eu era nova, eu falava assim, que coisa cruel. Não, deve dar para aprender de outro jeito. Eu apanhei e aprendi o tempo todo e realmente foi esse o caminho. Mas aí que está, eu descobri que o apanhar não é o apanhar sofrendo. É o apanhar no sentido de se esforçar. E aí o resultado vem. Mas vamos lá, errar faz parte. Entendi que eu estou errada, veio o pensamento de culpa. Não vamos entrar em autopunição. Permita-se as alegrias da vida, porque as alegrias são o combustível para a gente viver bem. Quando eu falo em viver, eu não estou falando em viver na terra. Eu estou falando na vida do espírito, porque não importa se eu tenho corpo, se eu não tenho corpo, eu vou ficar triste, chorando em autopiedade, ou feliz, alegre, aproveitando cada momento, em qualquer plano da existência. E a alegria, gente, faz milagres, é terapêutica para o nosso coração. Coisa boa da risada, não é? Rir é o melhor remédio. E até eu vi Divaldo falando de uma pesquisa feita na Califórnia, se não me engano, em que os cientistas mediram a produção de imunoglobina, uma coisa assim, no sangue de um grupo de pessoas, assim que eles tinham visto uma série de comédias. E mediram o mesmo elemento lá do sangue num grupo que tinha acabado de assistir tragédias, imagens de guerras, de morte e tudo mais. E aqueles que riam tiveram a sua produção de imunoglobina, se não me engano, extremamente elevada. E os que tiveram a influência das imagens de violência e dor tiveram uma redução drástica. Olha como o nosso corpo responde, não é, aos estímulos externos. Então, mesmo que a gente tenha a percepção de que erramos, nós vamos providenciar o conserto. Mas, enquanto isso, vamos nos permitir as alegrias do dia a dia. Eu adoro receber umas piadinhas no WhatsApp. Sabe assim, para dar umas risadas boas, né? Mas tem que ser piada boa também. Mas é gostoso dar risada, daquela risada, aquela gargalhada alta. Não é o sorriso, é a gargalhada, da risada mesmo. A gente precisa se permitir isso uma vez ao dia. Anota aí no caderninho, lição de casa, uma gargalhada alta por dia. Ok? Vamos lá. Bem, tive consciência de que errei, vou seguindo a minha vida dessa maneira mais leve, mas eu sei que eu não devia ter feito aquilo. Então eu preciso resolver isso com o outro. Eu preciso juntar, eu vou falar a palavra que Joana de Ângeles usa. Coragem para pedir perdão ao outro. Pedindo perdão ao outro, eu estou dizendo a ele que eu não deveria ter feito aquilo e que não quero fazer mais. Será que é tão difícil nós virarmos para o outro, quando a gente tem essa sensação do erro, e dizer, olha, fulano, eu não fiquei feliz por ter agido com você dessa maneira. Me desculpe. Tentarei ser diferente. É tão difícil para nós enxergar isso, de tomar essa coragem e expressar ao outro. Porque quando a gente faz isso, realmente a gente vai para a reparação, que é quando a gente decide internamente agir melhor. Não quero mais fazer daquela maneira. E aquilo se torna um compromisso interior. Bem,
Tem um caminho mais curto? Tem. Nós não nos afastamos da lei de amor? O objetivo não é nos aproximarmos dela? Que outro jeito, senão através da solidariedade e da compaixão? Nenhuma forma de reparação é mais eficiente do que a de auxiliar a quem se ofendeu ou prejudicou, nos diz Joana de Ângeles. O esforço em favor da solidariedade e da compaixão elabora mecanismos de diluição do processo afligente. O esforço em favor da solidariedade. Talvez a gente não consiga efetivamente sermos tão bons, tão solidários, como deveríamos, talvez. Mas precisamos nos esforçar. Bem, parece fácil, né? Ser solidário. Eu posso fazer uma doação aqui, uma doação ali. Eu posso ser um ombro amigo, se um amigo pedir, né, num momento difícil. E em casa? E dentro de casa, com os filhos, com os irmãos, com os pais? Ser solidário quando o outro precisa, dentro de casa. Será que a esposa ou o marido precisa de algo que eu possa ajudar? Alguém precisa lavar a louça, né? Começa por aí. Podemos ser solidários? Né? Lá em casa, minhas crianças assim, e ontem já fui eu, agora é ele. Né? A solidariedade tá longe. Né? Nós cobramos do outro e não oferecemos de nós no ambiente doméstico. Falta solidariedade dentro de casa. E falta compaixão também. Porque, às vezes, aquele ser humano que convive conosco chegou da sua atividade, da rua diária, de trabalho, e teve um dia péssimo. Talvez ele veio machucado, ferido, ouviu coisas que deixaram seu coração muito dilacerado. E a hora que ele põe o pé dentro de casa, a gente fala assim, você não lavou a louça ainda? A gente não tem compaixão, às vezes, do ser humano, espírito imortal, que está ao nosso lado, caminhando conosco, exigindo dele mais e mais, sem olhar para as dores que talvez estejam também no seu coração e oferecer uma ajuda. Como foi o seu dia? Estou vendo que você não está bem, você está meio desarvorado. Você quer conversar? Não quer conversar? Tal? Quer um cafezinho? Custa o orgulho. Ok? Mas se a gente deixar o orgulho, a gente volta lá naqueles quadros anteriores. A gente quer sentir o nosso coração em paz. Então este é o caminho mais rápido. Amando através da solidariedade e da compaixão. Não é diferente do que o que nos disse Pedro, o apóstolo. Ele disse assim, tende ardente amor para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Certo? Quando eu decido me alinhar com a lei de amor, eu não preciso passar pelo processo inteiro de reparação. Eu começo a ter um saldo positivo de ações aí que vão me oportunizando mais e mais aprendizados. O amor cobre a multidão dos pecados, até porque, às vezes, eu não lembro. E em 100% das vezes, nós não temos a lembrança de vidas anteriores enquanto encarnados. Né? Quando eu digo que eu não lembro dessa vida o que foi, às vezes, que eu fiz. E de outras não tem como. Então, na dúvida, é o amor. Que amor? Solidariedade e compaixão, como disse Joana. Mas eis que, quando eu li esse trecho do apóstolo Pedro, eu fiquei um pouco intrigada com a expressão dele assim, tende ardente amor. Aí eu falei, nossa, mas ardente amor a gente não tem por quase ninguém na vida, né? Malemar pelos filhos. E olha lá, nós não estamos preparados para esse ardente amor. Mas eu pensei, naquela época, né, naquele povo, o que será que era o ardente amor? E ele mesmo explica nesse trecho. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Pensei, só isso? Só basta eu ser hospitaleira com os outros e não ficar reclamando da vida? Isso é ardente amor? Então tá fácil. Aí você chega em casa, ou você chega no ambiente de trabalho, onde tem muita competitividade, né? Ou realmente no ambiente doméstico, onde a família sempre tem
Todos aqueles irmãos, né, para quem a gente deve, estão lá conosco interagindo. E você vai tratá-los com hospitalidade. Deseja um cafezinho? Quer que eu faça a cama para você? Trate a este como você trata a visita. Só tendo muito ardente amor para a gente conseguir fazer isso. Foi aí que eu entendi. Mas eis o exercício. Tratar os de dentro como tratamos os de fora. Hospitalidade. E sem reclamar, né, gente? Essa parte é difícil. É bom dar uma reclamadinha, né? Só que é um problema, porque a gente começa a reclamar brincando e vira um hábito. E a gente não percebe mais. Então, cuidado com a reclamação. Bem, e agora? Nessa fala, Pedro diz uma frase que eu acho para nós emblemática, extremamente importante. Sede sóbrios e vigiai em oração. Não é uma fala que a gente não conheça, a gente já viu várias vezes. Mas nesse contexto, ela faz um sentido a mais. Sede sóbrios. O que é estar sóbrio? Estar pleno das suas decisões. Não é? Quando a gente está bêbado, você não consegue tomar decisões, não é responsável por aquilo que decide. Agora, quando você está sóbrio, você está pleno das suas escolhas. E o que acontece? Às vezes a gente está embriagado pelas coisas do mundo, pelas obrigações, pelas situações do cotidiano e esquecemos de estarmos sóbrios nas nossas escolhas todos os momentos. Vai seguindo o fluxo, vai reagindo e não agindo como deveria ser. Agindo como? Alinhado com a lei de amor. Por isso, vigiar em oração. Vigia para que as suas escolhas de todos os dias estejam alinhadas com a lei de amor. Vigia em oração, pedindo a Deus que ajude nesse propósito, porque, gente, não é fácil. Mais uma vez, pedindo em oração, a espiritualidade vem em socorro. Ó, pensa direito o que você está fazendo. Ó, né? Vem aquele cutuquinho lá na nossa consciência para nos ajudar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque agora é a hora da gente pensar daqui para frente. Aqueles erros pretéritos desta vida ou de outras são as situações difíceis que eu passo hoje e que exigem de mim mudança. Ponto. Agora é a hora da mudança. Mudança como? Quais são as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia? Eu coloquei propositalmente a palavra realidade 2 vezes. A gente muitas vezes escolhe, vou usar a palavra correta, escolhe valores distanciados da realidade e emoções distanciadas também da realidade. Por que distanciadas da realidade? Porque são ilusões. Nós escolhemos nos iludir, se quisermos. Ou escolhemos olhar para a realidade dos fatos que estão à nossa frente. Bem, em relação aos nossos valores, quando nós permitimos, por exemplo, que o nosso espírito manifeste a inveja, o que é a inveja? É eu olhar para o outro, desejando aquilo que o outro tem ou que o outro é. É quando eu olho para o outro e penso, o que ele tem é mais importante que o meu. Quem vive em tranquilidade dessa maneira? Quem tem paz? Se tudo aquilo que a pessoa conquista não tem valor para ela. Vamos lembrar um pouquinho da lei de amor que nós comentamos agora há pouco? Amai a Deus sobre todas as coisas. O invejoso não ama a Deus sobre todas as coisas, ele ama o outro. No sentido de querer o que o outro tem. Né? Num sentido de amor aí bem terreno nosso. E não vai ter paz. Não vai ter paz de maneira nenhuma. Ciúmes. Os ciúmes é uma maravilha para desequilibrar completamente a paz do ser humano. A pessoa enciumada acaba muitas vezes criando historinhas, novelinhas dentro da cabeça, né? Com cores, sons, né? Falas, diálogo, pergunta, responde, cenas.
E aquilo dá um desespero tão violento, porque se torna quase real para a pessoa que está imaginando aquilo. E qual é a realidade, pelo amor de Deus? Existe, aquela cena está acontecendo, qual é a realidade? Na maior parte das vezes, não. O outro, que era personagem principal da novelinha, do ciumento, não está nem sabendo, está lá, trabalhando, fazendo as coisas da vida. E não há relacionamento que sobreviva. Há um pensamento distanciado da realidade dessa maneira. O que mais? Desejos materiais. Quando eu escolho valorizar mais aquilo que tenho do que a minha própria vivência, é sofrimento, claro. Eu não estou nem dizendo em relação ao outro, estou dizendo quando a gente escolhe ter sempre mais. Aquilo que você já tem não é suficiente. Aí você quer mais. Mais. Valores materiais, desejos materiais. Você nunca vai se sentir feliz por conta disso. É muito perigoso, nessas 3 questões dos valores, é aonde a gente infringe a lei de amor em relação aos outros, cotidianamente. Tem que tomarmos muito cuidados ao permitirmos que esses valores permeiem as nossas ações, do nosso dia a dia. Ah, mas eu escolho. Olha para a realidade. Olha para a realidade que ela vai te contar. E as emoções também, como, por exemplo, o pessimismo. Né? A pessoa que se deixa sentir que nada dá certo na vida dela. Gente, é uma falta de objetividade. Olha para a tua vida. Nós não estamos aqui hoje? Quantas coisas poderiam ter dado errado para que a gente não tivesse? E nós estamos aqui. Então, pensar que tudo dá errado é uma injustiça para com Deus. E uma falta de gratidão muito grande em relação a tudo que nos é ofertado todos os dias. Ao invejoso também. É uma falta de gratidão muito grande por não valorizar aquilo que lhe é ofertado todos os dias, pela divina bondade. Irritação, quando nós nos permitimos ficar irritados, a irritação, uma coisa puxa a outra, e quando a gente percebe, nós ferimos muitas pessoas. Aquelas que vêm e falam para nós, né? Nossa, você está muito estúpido hoje. Nossa, precisa me dar uma resposta dessa? Nossa. Aí a gente até percebe, estou irritado. Mas pode ser que a pessoa se feriu e não falou. Mas o coração dela está lá. E a gente acaba nos tornando em débito com a pessoa. Por quê? Porque não tratamos como deveríamos, pela lei de amor. E o azedume também, né? A criatura já acorda e fala, não estou bom. É a hora de você tascar remédio para o fígado, né? Fala, toma, como é que chama? O cachofra, boldo, para ver se melhora. Não melhorou? Meu amigo, muda. Porque uma coisa nós precisamos ter em mente, ninguém é obrigado a continuar ao nosso lado. Nós nascemos sozinhos e vamos desencarnar sozinhos. Ninguém é obrigado a nos tolerar. E a gente pode mudar para que conquistemos cada vez mais. Nos alinhamos com a lei de amor. E assim nos diz Emmanuel, na obra Vinha de Luz. É imprescindível marcharmos de alma desperta. Eu adoro essa expressão. A minha alma está desperta. Eu estou acordado, prestando atenção nas escolhas que faço, nas vivências que tenho, para que eu busque melhorar a cada dia. Né? Não estou deixando a vida me levar, a vida leva eu e vai levar para onde eu não quero. Alma desperta. Em que rumo? Na posição de reerguimento e reedificação. É aquela trajetória de reparação. Eu tenho que estar desperto para ser melhor, né? Sempre que necessário. E aí, ele reforça a questão da vontade, né? Para isso, é preciso que saibamos usar a vontade. Ou seja, mãos à obra, dá trabalho. Mas nós temos que vencer a preguiça mental, a preguiça energética, porque a gente gasta energia para consertar relacionamentos, ok? Mas usemos a vontade, eu vou conseguir
ter um melhor entendimento com tal pessoa que tenho dificuldade, com aquela. Com meu filho, com meu pai, com meu cônjuge, e por aí vai. Frase linda de Emmanuel: somos senhores da resolução. Né? A resolução é a gente que manda, mas escravos nas consequências. Depois, não há o que fazer a não ser deixar rodar o ciclo de reparação. Ok? Bem, normalmente, quando a gente fala de modificar emoções, as pessoas falam assim, peraí, mas o que eu sinto é espontâneo, eu não tenho como controlar isso. Ou uma frase muito comum que a gente escuta assim, é da minha natureza ser irritado, é da minha natureza ser explosivo, ou mal-humorado, enfim. Aí eu fiquei intrigada com isso, eu falei, não é possível, sendo espírita, e o espírita é evolucionista, acreditamos na melhoria, no progresso, na evolução. Então não pode ser a pessoa dizer que é da natureza dela e ela vai ficar o resto da eternidade dessa maneira? E eu fui buscar e encontrei esse artigo da ciência. Olha que interessante. Uma psiquiatra, que também é psicóloga, né? O psiquiatra vê a estrutura física do cérebro, funcionamento, e a psicóloga a parte comportamental, chamada doutora Júnia Chiari. Gostei muito do artigo dela que eu li e trouxe um pedacinho que ela diz assim. Ela fez um estudo para localizar essa questão das emoções, né, da alegria ou da tristeza, e se é possível que o cérebro processe essa mudança de comportamento e de emoção. E ela disse lá, não há um centro cerebral para o prazer e outro para o sofrimento. Os circuitos neurais das emoções negativas e positivas são interligados e integrados entre si, interagindo reciprocamente, tudo junto e misturado. Ok? Então, muitas vezes, mesmo estando tristes ou felizes, durante o dia a gente oscila, uma hora para lá, outra hora para cá, não precisa ser, né? É o tempo todo. Permitindo que um estado de ânimo seja substituído por outro, e vice-versa. Falei, opa! Uma pessoa pode substituir a tristeza pela alegria se usar técnicas adequadas, diz ela, pois existem bases anatômicas e fisiológicas para essa substituição. Portanto, é da natureza nossa, do cérebro humano, realizar a mudança. É da nossa natureza. Quando nós endurecemos na inflexibilidade, nós aí sim estamos agindo contra a natureza humana. É da natureza que a gente mude. Utilizando técnicas adequadas. Bem, que técnicas adequadas? Cada um tem a sua, né? Eu trouxe alguns exemplos. Né? Tem gente que quando faz atividade física, melhora o humor. A pessoa chega estressada, vai dar uma corridinha e volta melhor. Né? Funciona para ela. Não funciona para mim. Que eu volto morta, cansada, estressada e ninguém olha na minha cara que eu não quero conversar. Então, não é atividade física que eu tenho que ir por outros motivos, para ter saúde, mas num horário que não tem ninguém em casa. Eu volto, dá tempo de eu descansar, tomar banho, aí pode chegar alguém para falar comigo. Né? A gente tem que se conhecer. Bem, mas a atividade física funciona para você? Use. Para melhorar o seu astral, o seu humor, para melhorar as suas escolhas, para voltar, para acordar a sua alma para as escolhas do seu dia a dia. Tem gente que gosta de cantar, dançar. Chico Xavier dizia que a dança é uma oração. Né? Que a dança é uma oração. É o corpo em oração. Achei muito lindo ele dizer isso. Assistir uma comédia, né? Eu adoro assistir umas comédias bestas, às vezes. Não muito besta, mas tem umas que, né, até vale a pena. O YouTube é ótimo, né? Tem bastante coisa que, sem brincadeira. Ali eu acho que é a melhor mídia do nosso século agora. É o YouTube. Você pode escolher o que assistir. Lógico que tem coisas boas, tem coisas ruins, a gente vai escolher aquilo que é bom. Mas você não precisa assistir coisa edificante todo o tempo. Essa é para vocês saírem daqui falando, nossa, agora ela, né, abusou. Por quê? Quando a gente busca edificação, mas é no dia a dia. E às vezes a gente tem que recarregar a bateria. Quem recarrega a tua bateria é a alegria.
é o riso. Então a gente tem que assistir umas coisas nada a ver mesmo, que dá risada com umas coisas engraçadas que aparecem lá no nosso YouTube ou na televisão que seja. Temos que dar risada, nos permitir isso, ok? Às vezes a comédia não tem, mas não tinha nenhuma mensagem nesse filme, não tem importância, você deu risada, valeu a pena. Meu filho assiste uns stand-up lá no meu celular às vezes, e aí quando eu vou assistir alguma coisa, aquilo me vem de sugestão, né? Aí uma vez eu assisti um, eu achei tão inteligente, tão engraçado. Aí agora eu assisto todos, né? Eu nem sou o público daquele povo, mas adoro assistir os moleques falando dos stand-up deles lá. Fala uns palavrão lá que eu fico, vai meu Deus, vai tudo bem. A gente aguenta. Desde que dali a gente saia com leveza. Leveza, acho que essa é a palavra, para nos reabastecer. Ler um bom livro, né, uma história maravilhosa, que faça com que a gente fique ali emocionado, apaixonado pela história. Sabe aquela coisa assim, tipo, preciso acabar logo o que eu tenho para fazer, porque eu não vejo a hora de continuar minha leitura. Olha que alegria, que delícia. É isso que deixa o seu espírito mais leve. Proporcione este momento para você. Permita-se. Ouvir uma boa música, e ainda faço a mesma observação. Boa música, para mim, é a música que te deixa alegre, feliz, é a música que você gosta. Você gosta de sertanejo, o que eu posso fazer? Mas faz bem, você fica alegre, isso deixa o seu coração mais animado, ouça. Quer coisa melhor do que fazer faxina com sambinha? Vai fazer na faxina, escutando um sambinha? É bom ou não é? Música faz bem para a alma, mas aquela que você gosta. Né? A gente escuta assim, o rock and roll é uma coisa do diabo. Bobagem. Depende o quanto aquilo pode te deixar mais tranquilo, mais alegre ou mais feliz. Ok? A música, gosta de música clássica? Maravilha. Vai falar com um amigo, te deixa melhor? Liga para ele, né? Manda uma mensaginha. Tem as minhas amigas aqui que me suportam, né? Temos que buscar esses recursos. Por quê? Porque nós temos fragilidades também. Às vezes a gente quer só oferecer o braço amigo e nos colocamos num papel de invencibilidade. Não, nós também temos as nossas fragilidades. Tem dia que a coisa pega, né? Ou assistir um vídeo, né, conforme comentamos. Bem, sobre o vídeo, tem várias coisas na internet que nos interessam, mas tem um vídeo que para mim, é quase uma cura. Ele não só alegra o meu coração, ele me lembra o quanto eu devo em gratidão a Deus. Ele faz com que eu pense assim, por que será que eu estou com pena de mim? Então eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês. Alguns já conhecem, provavelmente, porque os mais próximos eu já compartilhei uma dezena de vezes, porque eu acho ele maravilhoso. Tá? E agora, como é que a gente faz? Vale a pena a gente... Então, queridas amigas, queridos amigos, irmãs queridas e queridos irmãos, demos-nos as mãos em espírito e ao invés de nos entregarmos à queixa, à reclamação, ao tédio, digamos, meu Deus, como eu amo a vida. Eu quero dizer-te que para a minha vida é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na escuridão, que choram na solidão, que vivem na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida,
eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que clama, que canta, que declama, que legisla, que alfabetiza, que ensina, pela voz que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, mãos que atendem a velhice e a dor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão ou uma favela, se é um ninho ou uma casa no caminho, uma tapera, um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Pelo seu amor. Muito obrigada, Senhor. Lembremos disso todas as noites, todas as manhãs do nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe.